Silvia Puglia foi presidente da FEESP por 9 anos e passa ao cargo com 94% de aprovação. Ela foi diretora de vários departamentos e áreas da FEESP. Professora, esposa, mãe, avó. Sempre trabalhando. Trabalhadora e colaboradora nas assistências da FEESP há muitos anos. Vamos recebê-la com muito carinho, aplausos de sustentação e inspiração para que as suas reflexões na palestra de hoje atinjam o nosso coração. Seja bem-vinda, Silvia Puglia, e muito obrigada. Mas o objetivo hoje é de fazer com que as pessoas entendam, aqueles que ainda não conhecem o Espiritismo e chegam à casa espírita chorando muitas vezes, desesperados. Eu tenho vidência, não sei o que fazer, tenho vidência, mas eu sou médium? Não, eu não sou médium porque eu não converso com o espírito. Eu não sou médium porque eu não recebo o espírito, mas eu vejo e me assusto. Outras pessoas já chegam dizendo, eu não sou médium, eu não quero fazer o curso mediúnico porque eu vejo espíritos, mas não me faz mal, não acontece nada. E eu ouvi dizer que não é bom ficar recebendo espíritos. Ou seja, nós recebemos pessoas de todas as religiões. E, então, esse tema vem a calhar, né, para esses momentos em que os nossos vizinhos nos chamam. Olha, você trabalha lá na federação, dá um jeito no meu filho, que ele está aí com um problema. Eu acho que é mediúnico. Vamos ver, então? Como é uma palestra pública, e esse tema dentro do Espiritismo, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, é um tema científico, que nós estudamos aqui na área de ensino no 6º, 7º e 8º ano. Então, numa palestra pública, ainda onde as pessoas... Existem pessoas aqui que sabem muito mais do que eu, que estão me prestigiando, que eu agradeço. Agora, outras ainda estão com dúvidas, né? Então, nós resolvemos o seguinte, vamos usar um método do conhecido para o desconhecido. Tá bom? Vamos lá. Então, o que nós precisamos saber é, primeiro, sobre o Espiritismo. Afinal, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, foi prometido por Jesus, é uma religião cristã? Sim, foi Jesus que nos prometeu. Disse ele lá na Bíblia, né? Quem tem a Bíblia em casa já pode procurar em João, capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Vamos ver o que ele disse. Está um pouco abreviado, né? Porque nós não temos o tempo todo do mundo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. Será enviado em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, isso foi dito por Jesus. Apareceram, sim, os espíritos comandados, espíritos de luz, de alta estirpe espiritual, adiantados. E o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Ele se chamou o Consolador prometido por Jesus. A palavra Espiritismo foi trazida por Kardec, justamente para que não houvesse confusão com outras doutrinas espiritualistas que também acreditavam na vida pós-morte, na reencarnação. Tudo bem? Então, vamos ver. Aí, então, eu vou começar do conhecido para o desconhecido. Ah, mas Silvia, aqui é uma casa espírita, vai já começar a falar agora da Igreja Católica? É, de propósito, de propósito. Por quê? Porque as aparições de Fátima,
são conhecidas por todos, mundialmente, por isso que do conhecido para o desconhecido, todos conhecem essa história das aparições de Fátima, das crianças de Fátima. Foi um milagre? Ainda é tido como um milagre em algumas religiões, mas só que nós fomos informados que não é um milagre. É um fenômeno natural. Olha, um fenômeno natural, mediúnico. Pois é, Jesus já falava isso. É que nós não prestávamos muita atenção ou não tínhamos capacidade de entender a profundidade das palavras de Jesus. Porque imagine só que ele dizia para os discípulos: podereis fazer o que eu faço e até muito mais. Eles falam: mas imagine, essas curas todas, tudo que o mestre faz, mas nós nunca vamos conseguir fazer. Nunca quando? Naquela encarnação. Né? Naquela encarnação. Então, é necessário encarnarmos várias vezes para aprendermos muito mais sobre a vida, sobre de onde viemos, o que nós somos e para onde vamos. Certo? Vamos ver aqui o caso conhecido mundialmente e que não foi visto só pelas 3 crianças, mas por uma multidão imensa, a pedido, segundo as crianças. Quer dizer, não foi bem segundo as crianças. As crianças é a que viu e conversou com a mulher de branco, uma mulher de branco, envolta em luzes nunca vistas, muito brancas, muito bonitas. Ela se referiu a uma senhora, mas era católica, então é lógico que a Igreja Católica já colocou Nossa Senhora. Podemos dizer que foi Nossa Senhora? A gente não pode afirmar nada, né? Mesmo porque os espíritos eles podem colocar roupas para se identificar. E claro que naquele povoado de Fátima, as pessoas eram católicas, então só podia ser Nossa Senhora, né? Do Rosário ainda, porque lá era muito comum, e como era a Igreja Católica, rezarem o terço, né? Então, a Lúcia, de 10 anos, vejam só a parte mediúnica. Ela via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. Via, ouvia e conversava. Francisco, de 9 anos, não ouvia e nem via. Nem via, só ouvia. E a Jacinta, de 7 anos, ela via e ouvia. Vocês entenderam que diferença já nas 3 crianças? O Francisco e a Jacinta eram primos de Lúcia. E, de fato, estiveram ali no momento, mas nem todos viram da mesma forma, nem todos conseguiram ouvir da mesma forma. Por que será? Né? Então, nós vamos ver aqui, esse fato não ocorreu uma vez só. Nossa Senhora apareceu várias vezes a essas crianças, e a Lúcia, que tinha habilidade de conversar, fez muitas perguntas para Nossa Senhora. Inclusive, ela veio dar uma mensagem maravilhosa, consoladora também, que se fizessem o terço todos os dias, porque o terço era a referência de oração. Caso aparecesse esse espírito maravilhoso, né, de luz, em uma outra denominação, como a espírita, claro que teriam pedido para fazer o evangelho no lar, que é o de costume. Mas aí foi o terço junto à família e que espalhassem para todos os povos a notícia para que acabasse a Primeira Guerra Mundial. E que continuassem para que não aparecesse outras guerras e para que houvesse paz no planeta. Foi a mensagem principal. Aí, as outras vezes, Lúcia perguntava, vejam só os que são espíritas aí. A Lúcia perguntava, mas aquele senhor, ele pode se curar? Porque aí ele achou que, a Lúcia achou que ela poderia fazer tudo, né? Como Jesus. Mas mesmo Jesus disse, veja, Jesus disse que as pessoas, nem todas, eram curadas da mesma forma.
E algumas nem poderiam, porque tinha que se cumprir. Eu lembro que uma cura, ele disse, já se cumpriu o seu tempo. Ou seja, até aquele tempo, aquela pessoa deveria ficar doente. Por quê? Porque ela tinha um problema do passado, da encarnação passada, que veio para essa encarnação, e aí, então, ela tinha aquela doença de nascença. Mas foi curada no tempo certo. Né? Porque, vamos terminar essa parte aqui, que é importante, porque aqui vocês estão vendo, aqui vocês podem ver. Onde é que aponta? É aqui, ó. Aqui as pessoas todas foram chamadas por Nossa Senhora para ver o fenômeno. E ainda ela disse para Lúcia, nem todas vão conseguir ver, mas a população foi em peso para lá, um dia de chuva, essa aqui é uma foto de jornal da época, tá? Um dia de chuva intenso, o céu ficou todo nublado, escuro mesmo, o dia ficou escuro, e eles viram um fenômeno. Parecia um sol. Mas olha o sol não se movimenta, não faz piruetas, e aquele dia aconteceu isso. Já um outro tipo de fenômeno que os espíritos evoluídos conseguem fazer para provar o que estavam as crianças dizendo. Porque as crianças, coitadas, ficaram até de castigo naquela época, tudo mais, porque, né, a Igreja Católica não aceita muito isso, né, de conversar com espíritos e tal. Mas se propagou muito, essas pessoas todas foram, algumas até viram Nossa Senhora, mas a maioria viu este fenômeno chamado fenômeno de efeitos físicos, né? Que é possível de fazer, e vocês vão ver como, daqui a pouco. Vamos lá. Então, olha aqui, o que nós vimos nesse conhecido, que é mundialmente conhecido, é que as mediunidades podem ser de variados tipos, né? Videntes, audientes, é o que nós sabemos também pela doutrina espírita, que nós todos somos médiuns. Sejamos católicos, espíritas, evangélicos, budistas, todos nós somos médiuns. Cada um tem o seu jeito de ver e de interpretar, não é verdade? Então, ó, videntes, audientes, que escrevem mensagens, que falam com os espíritos, que os espíritos falam através deles, que sentem, olha, isso é importante, por isso eu coloquei em outra cor, que sentem a presença boa ou má e não são videntes. Porque algumas pessoas dizem assim, não nada, eu só sinto, às vezes, quando eu vou num lugar, numa casa, eu sinto, assim, às vezes, uma presença má, né? Chamo de pesado, ou então, mas não sou médium, não sinto nada, eu só sinto isso. Gente, isso é o mais importante, para o médium, porque aquele que sente a presença do espírito e consegue diferenciar o espírito bom do mal, ele vai ser um bom médium. É o primeiro exercício mediúnico que nós fazemos aqui na casa. A diferenciação. Chama-se PACEM. É a diferenciação do espírito. Como nós trabalhamos com espíritos bons, aqueles que não estão acostumados, às vezes sentem até dificuldade de sentir a presença do espírito bom. Mas a maioria sente, então isso vai dar qualidade de vida para sempre. Seja para trabalhar no espiritismo, seja para trabalhar num escritório, em qualquer lugar, na sua casa, vai poder distinguir o bem do mal. Então, se chegou uma hora que um espírito quer falar através desta pessoa, ela vai saber se é um espírito bom ou mal, e ela vai negar o mal e ficar com o que é bom. Isso é possível? Perfeitamente possível, porque todos nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá a possibilidade de rejeitar. Se nós não quisermos receber espíritos em nenhum lugar, nós não recebemos. Deus é Pai, é misericordioso, é bom. Ele não iria exigir. Agora, quando nós estamos desavisados e os espíritos maus querem
nos tentar, querem falar por nós, querem nos fazer mal, vamos dizer assim também, aí eles conseguem, porque é uma questão de sintonia. Se nós estivermos na sintonia desse espírito, como é que nós vamos estar na sintonia de um espírito mau? Se nós estivermos com raiva, se nós estivermos com ódio, sabe, até tristes, porque fizeram uma maledicência, né? Isso tudo, gente, nós temos que perdoar. Quem não viu, né, o último filme, Os Escolhidos, uma cena linda, linda, porque se nós estivermos conhecendo os ensinamentos de Jesus e colocando em prática, nós ficamos livres desses espíritos maus, que nós não chamamos demônios, nós chamamos espíritos que ainda não evoluíram. Porque dentro do espiritismo, Deus é tão misericordioso que ele não criou demônios e anjos, não criou anjos queridinhos. Jesus não foi um queridinho de Deus, foi criado já com todas aquelas possibilidades de fazer curas, pelo olhar, de todas as maneiras. Não, Jesus foi criado como todos nós, simples, ignorante, homem das cavernas, né? E fomos progredindo através da reencarnação, Jesus também, até se tornar um espírito magnífico como ele, que veio para nos ajudar, que veio para nos ensinar. E quem segue os seus ensinamentos, com certeza, vai ser mais feliz. Vamos ver outra. Então, quem somos no Espiritismo? Nós somos criaturas de Deus. No Espiritismo, Deus criou tudo, todo o universo. Ele é bom. Eu encontrei no Espiritismo, e muitos encontram também, quando vêm de outras religiões, um Deus muito mais misericordioso. Um Deus justo, porque cria todos iguais. Um Deus misericordioso, que mesmo aquele que se suicida, que é tido como que vai para o inferno, ele tem a possibilidade de voltar na reencarnação e se redimir e virar uma pessoa boa, sem mágoas, né? Mágoas, ressentimentos, remorsos. Tudo isso faz mal para nós mesmos. Ah, mas foi aquela pessoa que falou mal de mim. Mas faça prece por ela. Né? Nesse filme, Pedro, né, o discípulo, ele era meio revoltado, sabe? E todos que Jesus escolheu não eram perfeitos, eles tinham problemas. E foi diante desses problemas que ele encontrava, e que ele sabia, evidentemente, que ele foi ensinando. E os evangelistas escrevendo, né, para nós sabermos até hoje, que está no Novo Testamento, na Bíblia. Né? E Pedro não gostava de Mateus, né? Não gostava. Não chegava perto, olhava de longe, não conversava. E, olha, eles sempre juntos e tal, né? Mas, porque Mateus era cobrador de impostos, mas não era mais, tinha sido. Mas Pedro não conseguia perdoar, né? E ele sabia que tinha que perdoar. Jesus já tinha falado uma porção de vezes, em várias passagens. Um belo dia, ele perde a paciência e falou: mas, mestre, afinal, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse: na verdade, até 7. Ele falou: não, na verdade, até 70 vezes 7. E é uma cena tão linda, tão emocionante, porque naquele momento ele entendeu que o perdão tem que ser sempre, porque o perdão alivia quem perdoa. Ele saiu correndo e abraçou Mateus. Os dois choraram, emocionados demais, porque Mateus nem precisou falar nada, e nem Pedro, porque Mateus sabia, Mateus queria que Pedro fosse amigo. E eles se abraçaram e ficaram amigos para todo sempre. Então, para nós entendermos essa parte de mediunidade, para aqueles que sofrem com a mediunidade, que chegam chorando, sempre perdoe.
O perdão alivia, o perdão nos deixa mais perto dos espíritos bons. Então, com tudo isso, nós vamos nos aliviando e vamos seguindo o nosso caminho nessa reencarnação de forma mais suave, de forma mais alegre, né? Embora todos nós tenhamos, muitas vezes, provações que vêm do passado. Mas, se nós entendermos os ensinamentos de Jesus, tudo vai ser mais suave. Então, é misericordioso, como eu já falei, né? E agora, qual é o destino de todos nós? Criados, simples e ignorantes, rumo à perfeição ou à felicidade, vamos assim dizer, né? Porque perfeito como Deus vai ser muito difícil nós sermos, né? Aqui está um processo evolutivo, só para vocês verem que diferença de mediunidade. Não pensem que o homem das cavernas não via, mas de acordo com como ele podia. E como ele interpretava? Como ele interpretava? Que eram deuses, não espíritos melhores do que ele, eram deuses que, então, ele pediu o que ele queria, colheita, o fogo, tudo o que eles precisavam, chuva, se fosse necessário, entendeu? Então, viravam deuses, e mais tarde foram colocando nomes. Aí nós temos também Moisés, né? Mas é um pulo muito grande na história, hein, gente? Moisés, o grande médium de efeitos físicos, recebeu os 10 mandamentos. Também foi um efeito físico. Maria conversa com o anjo na Anunciação, bem depois também. Aí são pulos grandes na história. E aparece Jesus reencarnado. Muitos chamam de Filho de Deus vivo. Na verdade, Filho de Deus ele é, mas todos nós somos. E a prece que ele fez, que ficou até hoje para nós todos, Pai nosso, ele disse, né? Meu Pai, Pai nosso, que estás nos céus. Então, ele já disse que nós somos todos irmãos. E que cada um, muito importante esse ensinamento de Jesus, cada um teria de acordo com a sua responsabilidade. A cada um, segundo as suas obras. Então, o que nós fizermos aqui, nós somos indivíduos. E como indivíduos, cada um de nós está num momento. Alguns já se desvencilharam por exemplo, de ficar amuado, com remorso, chateado, porque falaram mal, não liga mais para isso. Outros perdoam com mais facilidade, né? Então, tudo isso, Jesus veio ensinar, e através de longos anos, nós fomos aprendendo. Só que, para algumas pessoas, é mais difícil perdoar, né? Então, nós temos aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho, imagine Santo Agostinho, um filósofo, um padre católico. Mas o que eu queria dizer para vocês, e eu coloquei, foi que fiquei muito emocionada. Porque eu conhecia a história de Santo Agostinho, mas eu não conhecia a história de Santo Agostinho vir trazer mensagem dentro da codificação. Foi assim uma emoção muito grande quando eu vi Santo Agostinho dentro da codificação, dando mensagens como espírito, né? Ele foi um padre católico e ele veio dar uma mensagem dentro da codificação. Outra história maravilhosa que também me emocionou muito quando eu entrei para o espiritismo, Santo Antônio de Pádua, conhecido como santo, e eu achava ele muito bom mesmo, gosto muito de Santo Antônio, né? E quando eu vejo, ele também está, o fenômeno que eu tanto perguntava para o padre, mas não tem explicação, como que Santo Antônio estava na Itália e apareceu para salvar o pai, né, da forca em Lisboa. Como? Não tinha explicação. Silvia, isto é milagre. Aí eu chego no espiritismo e eu vejo que é um fenômeno natural, que Santo Antônio, ele era um espírito tão elevado, que ele fazia por ele próprio, porque
porque a mediunidade é assim. Quando nós vamos evoluindo em amor e conhecimento, esses fenômenos são naturais. Então, o fenômeno de Santo Antônio de se apresentar em 2 lugares é natural dele, porque ele é um espírito evoluído. Por isso que a igreja canonizou e chamou de santo, porque é comum, né? E nós achamos muito lindo, porque está tudo explicado dentro da codificação. Esse fenômeno é explicado. Eu vou tentar explicar para vocês. Bom, depois, então, apareceu Kardec, né? Kardec, missionário, tinha a mediunidade de inspiração, de fazer aquelas perguntas maravilhosas para a equipe do Espírito da Verdade e nos trazer todo esse conhecimento. Bezerra de Menezes, no Brasil, a parte de baixo já é o Brasil, né? Bezerra de Menezes, nosso mentor. Bezerra de Menezes, só para contar para vocês, foi presidente da FEB, no Rio de Janeiro, e ele foi o consolidador do espiritismo no Brasil. Falando de mediunidade, como a codificação é ciência, filosofia e religião, naquele tempo havia pessoas que, por conhecerem o francês, nem todos os livros vieram em português. Então, queriam falar só de filosofia, né? E não queriam, de jeito algum, que tivesse educação mediúnica. E Bezerra de Menezes achava que era o essencial. Afinal, nós somos espíritas, nós recebemos toda a codificação através da psicografia de crianças, né? E de muitas pessoas, e também de jovens e de adultos. E como nós vamos deixar isso de lado? Diz a história, está na história do Espiritismo, que Dr. Bezerra jurava. Está na história, muitos viram, ele não conseguiu ir para frente com a escola de médiuns. Passou um tempo, ele recebe uma mensagem de Frederico Júnior, ele recebe um puxãozinho de orelha, né? Onde a educação mediúnica, muito bonitas as palavras, tá? É muito grande, é linda, está no livro da História do Espiritismo, Canuto Abreu, e também do Edelso Júnior. Edelso Júnior também fala sobre isso. E uma tristeza, né? Ele ficou mais triste ainda, porque o espírito cobrou, né? Onde está a educação mediúnica dentro do espiritismo? Não conseguiu. Aí ele desencarnou e apresentou-se aqui na Federação para Edgar Armon, esse aqui, que é o missionário que nós devemos tudo aqui, tudo, toda organização, toda escola de médiuns, todo assistente espiritual, todo o conselho, o jornal Semeador. Edgar Armon fez tudo. A USE foi criada como se fosse o federativo, mas se separou. Mas a missão, quando é um missionário, ele ficou doente e se ausentou. Mas como ele tinha essa missão de criar uma área, porque ele se preocupava com o espiritismo no estado de São Paulo, né? Porque abriam assim centros espíritas em garagens e tal, e às vezes não condizia muito bem com o espiritismo. Ele se preocupava. Então, depois de doente, ele criou a Aliança Espírita. E olha, hoje a Aliança Espírita aqui perto. A Aliança Espírita hoje é que tem maior número de centros no mundo. Aqui em São Paulo, a maioria dos centros do interior são da Aliança Espírita. Tem nos Estados Unidos, tem na Argentina. Então, quando o missionário é missionário, ele pode até ficar doente, mas ele consegue, porque os espíritos do bem estão ajudando e ele veio com aquela missão.
Nós temos Chico Xavier, que acho que não precisa falar, né? Chico Xavier na mesma época de Edgar Morin. Olha que coincidência, ele lá em Minas Gerais, recebendo livros que explicavam algumas coisas difíceis da federação, da codificação, né? E então foi uma época muito bonita, onde se apresentaram muitas fraternidades trazidas por Dr. Bezerra. E foi-nos dito que aqui em cima da nossa casa e por outros bairros de São Paulo existe uma colônia espiritual. E essa colônia espiritual, naquela época, na década de 40, chamava-se Casa de Bezerra. Como Dr. Bezerra trouxe muitas fraternidades da Europa, porque a ideia era trazer espíritos da Europa para serem cuidados aqui, porque essa federação, essa casa, ela tem um objetivo: cuidar não só dos espíritos dos encarnados, mas dos desencarnados também. Vinham muitos desencarnados da guerra e eram cuidados aqui. Então, essa casa foi criada com essa finalidade, diferente, por exemplo, das casas André Luiz, não é? É um outro tipo de atendimento. Nós temos esse tipo, a FEB. A FEB é um parque gráfico maravilhoso. Imagine o Chico Xavier, 400 livros escritos, e eles traduziram para várias línguas, está no mundo inteiro. Então, essa é a finalidade daquela casa. Todos são espíritas, mas, às vezes, dentro de uma casa e outra, a finalidade principal, né, é diferente. Então, nós só devemos mesmo a todos eles, e o Divaldo Franco, hein? Que está vivo, graças a Deus, com quase 100 anos, lúcido, e que abriu os nossos congressos aqui na Federação com uma maravilha. Graças a Deus. Bom, então, nós vamos falar da constituição rapidamente do espírito encarnado. Por quê? Porque nós temos um outro corpo, gente. Nós não temos só este corpo que nós vemos. Nós temos um corpo que se chama perispírito. Algumas denominações de outras religiões chamam corpo astral, mas é perispírito que nós recebemos a mensagem dos espíritos, da equipe do Espírito Verdade. E quando nós somos encarnados, todos nós somos espíritos. Quando nós desencarnamos, também. Só que quando nós somos encarnados, nós temos esse corpo de carne. E é preciso de uma ligação entre este corpo e o corpo do perispiritual. Porém, são corpos. Todos eles são corpos. Esse é corpo formado de matéria, o perispírito também é matéria, só que é uma matéria em outro estado. E para explicar simplesmente, porque a aula de perispírito é enorme, leva 3 anos, mas então nós vamos explicar simplesmente. Por exemplo, todos vocês conhecem as transformações da água, não é? Se nós pegarmos um pedaço de gelo, ele é água e fica um bloco de gelo. Se nós colocarmos esse gelo numa panela, ele vai se desfazer, ele vira a água que nós conhecemos, né, líquida, e se nós deixarmos, vira uma fumacinha, não é isso? Então, são os estados da matéria. Assim é o nosso perispírito. Ele é matéria em outro estado. Chamamos quintessenciada. Quer dizer, os espíritos nos disseram isso. Então, nós aprendemos que é matéria quintessenciada. E por ser matéria quintessenciada, vocês viram já no filme Ghost, pode passar as paredes, não é verdade? Coisa que nós, encarnados, não conseguimos passar. A gente bate mesmo na parede se não enxerga, não é verdade? Mas o perispírito pode. E nas questões da mediunidade, ele tem muita importância. Acho que eu já falei tudo isso, né? Então, a matéria do nosso corpo, tanto como a matéria do nosso perispírito, ela deriva do fluido cósmico universal.
tá? Deus criou o espírito, que não sabemos o que é, quando Kardec perguntou, ele disse, é imaterial. Então, o espírito é diferente dos corpos. Os corpos são matéria. Quer dizer que eles são passíveis de transformação. Entenderam? Por isso que os espíritos, às vezes, se apresentam com uma roupa para serem conhecidos. Né? Se são na Igreja Católica, põe uma roupa do santo que eles conhecem. Podem fazer isso, mas no perispírito. Nós, encarnados, não conseguimos. Né? Tá bom? Vamos lá. Então, aqui uma fotografia da aura. Nossa aura, ela é passível de transformação também, pela nossa evolução. A nossa aura ela é toda colorida, os raios que emitem do próprio corpo, eles têm a ver com a vontade. O corpo perispiritual e o físico não é nada se não tiver a alma. É a alma que comanda tudo. Ela comanda o perispírito e o corpo. Então, nós somos o que nós pensamos, o que nós temos vontade de ser. É a nossa vontade. Então, a nossa aura, nós temos uma aura, todos nós, que nós podemos modificá-la pela vontade nossa do espírito. Então, quando nós estamos, por exemplo, querendo ajudar uma pessoa que está doente, nós elevamos o nosso pensamento, pensamos em Jesus, fazemos uma prece para aquela pessoa melhorar, a nossa aura se expande. Se expande. E pode ser mais iluminada. É claro que não vai ser iluminada como a de Jesus ainda, né? Ele diz que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz, mas acho que precisamos de muita encarnação ainda, né? Vocês não acham? Não acho que vai ser tão já. Melhoramos, vocês viram o Homem da Caverna, e nós já está bem melhor, né? A gente já está mais bonitinho, não está, não? Então, agora aqui eu queria mostrar principalmente este aqui, ó. Estou falando não bem. Esse aqui e esse aqui. Principalmente, vocês estão vendo aqui, é uma pessoa doente. Ela tem o cordão fluídico ligado, não tem? Então, ela está viva ainda. Está viva. Mas ela está em desdobramento. Na codificação, aparece como emancipação da alma. Mas, aqui no Brasil, a palavra mais fácil para denominar essa é o desdobramento, que foi trazido também por André Luiz no Chico Xavier, né? Então, aqui, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse fenômeno muito mesmo, ultimamente, como EQM, quer dizer, saída do corpo, eles veem tudo que está acontecendo. Esse fenômeno, gente, de sair do corpo, pode acontecer para qualquer um de nós, porque ele é normal, natural, ele é anímico. Ânima é alma. Então, é da nossa alma. Nós podemos sair. Não vamos aparecer, não vamos conversar com o juiz, como o Santo Antônio, né? Que é um fenômeno de bicorporeidade, apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas nós podemos sair do corpo, pelo perispírito. Sai a alma junto com o perispírito. Olha, está vendo aqui, dá para ver bem o cordão fluídico, tá certo? Muito bem. Então, vamos ver. Então, o que mais importa... Deixa eu ver se eu falei a outra. Espera aí, se eu não pulei. Não pulei. O que mais importa, Kardec perguntou... Dá licença, obrigada. Kardec perguntou aos espíritos, como eu conheço se o espírito não é um brincalhão, que está escrevendo, que está falando... Então, os espíritos do bem, né, da equipe Espírito da Verdade, eles disseram pelo conteúdo da mensagem. Então, vocês viram as meninas de Fátima? Que conteúdo maravilhoso,
fazer preces, ajudar as pessoas. E aqueles que ela queria curar, e a Nossa Senhora falava para ela, ele ainda não pode ser curado, mas ele pode conseguir melhorar a vida dele fazendo preces. Nossa Senhora. E é o que nós sabemos do Espiritismo. Porque, às vezes, nós cometemos alguma coisa lá no passado, na outra encarnação, que, graças a Deus, Deus é tão misericordioso que nós esquecemos. Já pensou se eu tivesse matado alguém, se eu tivesse feito uma coisa horrorosa, e vocês todos soubessem? E eu estou aqui, mas que falsa, né? Lembra que ela fez aquilo e tal? Não, graças a Deus. Ninguém sabe, nem eu. Então, a gente fica à vontade. E é isso mesmo que Deus, nosso Pai, quer. Que nós evoluamos e que nós não precisamos ser reconhecidos do que nós fizemos no passado. E sinto que nós fizemos de bom, não de mal. Porque a ideia é a educação. O que é a reencarnação, se não a educação do espírito, não é verdade? Aos que não passam de ano, né? Como eu costumo dizer às crianças, não passei. E acontece, às vezes passa uma encarnação, não resolve nada, não resolve fazer o bem, não ajuda o próximo, não pratica a caridade, aí volta de novo, volta, mas Deus não abandona ninguém, é misericordioso. Bom, então a mensagem da Lúcia, de Vidência, o que ela falou? Vi uma senhora mais branca que o sol, irradiava a luz mais do que se refletisse num copo de cristal. Estava a 1 metro, parava no ar. Ficava dentro da luz que a cercava. Veja, então, essa irradiação de luz que eu expliquei para vocês, né, ela fica toda em volta, e ela via essa senhora de branco bem no meio, e uma luz muito intensa em volta. A mensagem, fim da Primeira Guerra Mundial, se rezasse o terço todos os dias com suas famílias para a paz mundial. Constatação, foi aquela do dia da chuva que eu mostrei para vocês, né? Marcado o dia para a aparição, chovia muito e parou. Porém, as nuvens carregadas, aparece um sol que se movimentava e tinha um brilho intenso. Então, todos nós que emitimos esses fluidos, através da nossa aura, eles podem ser aproveitados pelos espíritos para fazer esse fenômeno, porque tinha muitas pessoas, muitas. O povoado todo foi lá para ver. Então, esses fluidos foram aproveitados para esse efeito físico desse sol que andava, que girava e que brilhava muito. Todos viram, né? Então, vamos ver. Então, quais são os tipos de mediunidade? Quanto tempo eu tenho? 15? Então, tá bom. Tipos de mediunidade. Vamos falar de forma simples também. Existe a mediunidade, como eu já falei em perispírito, que ficou, e ainda alguns lugares chamam mesmo de incorporação. O nome, muitos autores não gostam, porque dá a impressão que o espírito incorpora no seu corpo, toma conta do seu corpo. E nós sabemos pela física que não é possível, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim, mas nós já vimos que o perispírito é formado de outro tipo de matéria, em outro estado. Então, o que acontece desse perispírito a perispírito? O perispírito do espírito que quer se comunicar entrelaça seus fluidos no perispírito do médium, não é no corpo. E o médium fica ligeiramente afastado. Vocês viram lá aquela foto que é possível afastar-se o perispírito, né? Então, ele fica afastado e é entrelaçamento desses 2 corpos espirituais que acontece este tipo de fenômeno mediúnico. Que fenômeno é esse?
Vocês já viram. Chico Xavier muda de voz, muda de letra, escreve ao contrário. Chico Xavier psicografava em inglês, espanhol, que eu vi na internet, mas eu vou mostrar para vocês. Então, esse tipo de mediunidade, um médium pode mudar a voz, se está escrevendo, e pode mudar a letra, porque quem escreve ou fala é o espírito comunicante. Se ele der ordem, se ele quiser, se o médium quiser, bem claro fique isso. Não pense que o Chico sabia da presença de espíritos bons e maus. Então, se ele estava escrevendo e era coisa séria, ele sabia que aquele espírito era sério. Então, ele se deixava. Então, muitas vezes, o espírito pegava na mão do Chico para escrever, porque o Chico não tinha estudo quase nenhum. Tudo bem, era um espírito evoluído, já da outra encarnação, né? Então, tudo isso voga, porque tudo que nós aprendemos, tudo vai com o nosso espírito. Nada se perde. Não se perde. Todas as nossas experiências boas, mas isso quem leva é o espírito. E vai com o corpo perispiritual. Mas há pessoas que pensam que é o perispírito que fica com tudo armazenado. Não, é o espírito. Ele é o detentor de tudo que acontece. Então, o cuidado que nós temos que ter sempre é esse. Procurarmos ver se o espírito é bom. Aqui na casa nós temos essa educação mediúnica que deixa, naturalmente, o médium com uma qualidade de vida muito melhor, porque ele perde o medo e ele sabe como agir. Né? Ele sabe como agir. E a prece, gente, nunca pode ser esquecida em qualquer momento da nossa vida. Tá bom? Agora, outro tipo de mediunidade que pode acontecer, chamada mente a mente, de uma forma geral. Mente a mente, o que é? Não existe esse processo que eu falei. É pensamento a pensamento. Vamos ver se eu consigo. Esse tipo de mediunidade é que eu expliquei que existe aqui o desdobramento do médium. Então, as ondas vibratórias do espírito para do perispírito do espírito para o perispírito do médium, elas se combinam, então a médium vai falar com a voz, naturalmente, ou com quem fala, na verdade, é o espírito. Aqui vocês estão vendo um preto velho dando uma mensagem. Está vendo que aqui está o perispírito desse médium? Provavelmente esse médium está falando com a voz do preto velho. Existe uma fraternidade de pretos velhos que são maravilhosos, que ajudam a federação. E eles ajudam, sabe quem também? Os expositores de tribuna. Então, provavelmente, tem alguém me ajudando aqui, graças a Deus, né? E o médium Arigó? O médium Arigó, que todos sabem, né? Que faz aquelas cirurgias, tem até um filme agora, do médium Arigó. E ele fazia cirurgias mesmo, mas quem fazia era o Dr. Fritz. Era esse processo aqui, psicofonia inconsciente ou incorporação. Aqui o Chico Xavier, escreve ao contrário para se ler no espelho. Eu só peguei duas, porque tem bastante na internet. E aqui em inglês. Ele não fala inglês, não aprendeu, nem nada disso. Então, naturalmente, é o espírito que está escrevendo por ele. É lindo, não é? Sim, é bonito quando tem um Chico Xavier, um Divaldo Franco, mas não pensem que isso não acontece com espíritos maus. É só o médium deixar. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Se o médium não se reforma intimamente, se não deixa vícios por virtudes, ele fica à mercê desses espíritos que querem, sim, incorporar, ou chamamos de psicofonia inconsciente, tá bom?
Agora vamos voltar. Mente a mente, então. O espírito se comunica através do pensamento, em geral, a voz e a caligrafia é do médium, não é do espírito. Em geral, é do médium, é o mais comum. Então, vamos ver aqui se a gente acha, está aqui. Então, a psicofonia consciente também chamada de inspiração, porque ela vem pelo pensamento. Aí nós vemos as fotos, né, os desenhos, aliás, e o Divaldo Franco, que ele recebe tanto mente a mente, sabendo que está sendo inspirado pela Joana de Ângeles, como ele pode receber também Dr. Bezerra de Menezes, que ele já recebeu aqui, nesse palco, Dr. Bezerra de Menezes, e transformou-se. Porque existe uma leve transfiguração no rosto e na voz. É um grande médium. Agora, existe também a parte ruim, como eu falei para vocês, de pessoas que têm fixações mentais, que não entenderam, na verdade, não entenderam os ensinamentos de Jesus. Porque, às vezes, estuda, mas não põe em prática. A caridade cobre a multidão dos pecados, né? Jesus falava. E, verdadeiramente, a caridade ajuda muito, muito. Ajuda muito na nossa própria fé. Porque a nossa fé, nós construímos. Reencarnação a reencarnação. Fatos e fatos. Quando nós nos colocamos inteiramente de corpo e alma a ajudar algumas pessoas, uma entidade, algum lugar, as coisas vão acontecendo. E você vai ficando, ouvindo, você vai ficando com aquela fé cada vez mais inabalável. Mas é uma construção dentro de cada um de nós, a fé. Isso é importante para nós vivermos melhor. Então, as coisas tristes que acontecem também estão aí, né? Vocês podem ver. É aqui, olha, a bebida, suicídio e espíritos obsessores na casa. O que fazer, né? Para tudo isso, gente, Evangelho segundo o Espiritismo dentro do lar. Aqui recomenda-se uma vez por semana, mas nós sabemos que quando as coisas não estão bem, nós temos que fazer todos os dias, ou na hora de levantar, ou na hora a hora que o momento que a família possa se reunir, né? Antes de dormir. Isso é muito importante. E afasta. Porque espírito maligno, que não é demônio, mas é um espírito que ainda não entendeu nada, ainda que quer fazer o mal, ele se afasta, ele não gosta de prece. Ele gosta de bagunça, de cheiro de bebida, de outras coisas, né, que viciam, porque eles não querem o bem do próximo. O que Jesus falou? Amai o teu próximo como a ti mesmo, até os teus inimigos. Esta é a lei. Pensem bem, é só isso. É treino, é questão de treino. Né? Aí nós tenho certeza que vocês chegam lá. Todo mundo chega. Aí, vamos voltar aqui um pouco, ó. E tem também uma comunicação que é da alma do médium. Ó, que interessante, da alma do médium. Está explicado. Nós não levamos tudo que nós conhecemos para a nossa alma, para o nosso espírito, quando desencarna. Quando nós encarnamos, que é isso chamado alma, mas é o espírito encarnado, é a alma, nós temos todo aquele conhecimento do passado. Mas só que, por bondade divina, nós esquecemos nessa encarnação. Nesse momento em que o médium vai dar essa mensagem da alma dele, existe algo, talvez muitas vezes ajudado por espíritos do bem, para que ele traga mensagem dele mesmo, do próprio médium. Então, ele fala com a voz dele direitinho, e ele, então, dá a mensagem que é intuitiva. Como nós temos que reencarnar muitas vezes, Edgar Armon, no livro dele, fala que, no futuro, a mediunidade vai ser intuição. Porque nós todos seremos muito
vamos entender muito mais, teremos muito mais conhecimento. Bom, a gente não precisa dizer, né? Porque nós já temos um celular que faz tudo, e há 10 anos atrás nós não tínhamos. 10, né? Ou menos até, sei lá eu. Mas o que faz hoje é incrível, e como a tecnologia avança rapidamente. Então, com tudo isso, nós vamos aprendendo. Agora, o que é principal? Nós aprendemos a amar, a perdoar de verdade mesmo. Deixa para lá. Não sabe. Jesus, na cruz, o que falou, já deu o maior exemplo. Ele estava lá sangrando, cheio de pregos. E ele disse: não sabem, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Porque quem faz o mal para os outros não sabe o que está fazendo, porque está fazendo mal para si mesmo, não está evoluindo, não está melhorando. Não é verdade? Gente, a bateria está acabando. Será que desligou? Ah, desligou aqui, ó. Desligou aqui. Desculpe, desligou a bateria, mas acho que não acabou, não. Vamos lá. Então, aqui nós vimos a psicofonia inconsciente, a inspiração e da alma do médium. Agora, quando o médium aqui não é muito evoluído, ainda tem problemas do passado, ele pode dar uma mensagem sofrida demais, mas que está lá nos seus arcabouços de problema. Nós chamamos de fixações mentais, às vezes do passado e às vezes da infância, de algum passado mais recente, né? Então, nem tudo são flores, nós precisamos tomar cuidado. E a prece é muito importante, né? E aqui um médium recebendo o espírito através do seu conhecimento, o que não deixa de ter um médium bom, de ter um bom espírito protetor, não é? Chamam de anjo da guarda em outras religiões. A única diferença que existe, como eu disse para vocês, é que anjo da guarda, ele é criado como anjo da guarda, é o queridinho. Mas aqui na nossa religião é um espírito melhor, um espírito que já evoluiu, que pode ajudar. Então Deus determina que ele nos ajude, tá bom? Vamos ver então. Aí, chegamos no final. Jesus, porque Jesus, o espírito mais evoluído que apareceu no nosso planeta, nosso irmão maior, como nós costumamos chamar, fazia tudo por ele mesmo, porque ele tinha todos os dons. Aquela mulher que tinha hemorragia, não sei se vocês se lembram, está na Bíblia, no Novo Testamento, ela chorava, porque a cultura da época, a mulher, quando sangrava, ela era impura, só que ela tinha uma doença, ela não parava de sangrar. Então, ela precisava se esconder no mato, precisava lavar suas roupas escondidas, cheias de sangue. Era um sofrimento muito grande. Aí ela ouviu falar de Jesus. O que ela fazia? Ela se cobria toda com aqueles lenços, né, da época, e ia ver Jesus, o que ele falava. E aquelas palavras, ela foi acreditando, adquirindo uma fé tão grande em Jesus, mas ela não podia ser vista, né, porque os outros não iam permitir. E o que aconteceu? Então, ela chegou perto, devagarinho, e tocou nas vestes de Jesus. E ficou curada. Jesus falou: saiu uma virtude de mim, porque ele sentiu, porque ele irradiava muita luz, né? E ela tocou na veste, ele falou: saiu uma virtude de mim. Quem foi? Olhou, aí ela, muito sem graça: fui eu. Aí ela falou: na verdade, mulher, você já está curada. Olha o que faz a fé, o que faz o amor. Então, espero que eu tenha dado o recado para vocês. Mas eu vou ficar lá na porta, se alguma coisa ficou mal compreendida, a gente pode explicar, tá bom? Olha, agradeço demais nessa plateia maravilhosa que me deu sustentação, meus amigos que estão aqui, né, também, que me deixaram até emocionada. Melhor não falar muito, senão eu vou chorar. Muito obrigada a todos, tá bom? Um bom dia.